Olá, bando de mozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no primeiro trimestre de 2016, com o tema Rebelião e Redenção, e o nosso calendário ambulante diz que hoje é... Calendário ambulante informa Hoje Equator feira dia 24 de fevereiro. Estamos aqui, lição 9, o grande conflito e a igreja primitiva. E nosso verso para memorizar é o... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Nos primeiros tempos da igreja, os discípulos não foram os únicos a ser confrontados pelos líderes da religião que estava estabelecida. Estevão, que era cheio da graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, que está em Atos 6:8, foi conduzido à presença deles. Na verdade, seu testemunho foi tão poderoso que seus oponentes fabricaram histórias falsas e incriminadoras a respeito dele, devido às quais ele foi levado perante o conselho. Então vamos ler agora em Atos 7, 2 a 53, e vamos ver aqui tem um texto importante para a gente ler, porque Estevão deu uma poderosa resposta àqueles que o acusavam. Eles ficaram furiosos. Isso é, sentiram culpados diante das palavras dele. Em Atos 2:37, outras pessoas se sentiram culpadas ao ouvir uma acusação semelhante. Qual foi a diferença na reação ao sentimento de culpa? E o que isso nos diz a respeito de como é essencial ter um coração submisso a Deus? Atos capítulo 7, versos de 1 a 53. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitarem em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhes o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais, a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto
de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha do faraó, e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou na visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os teus gemidos, e desci e livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Que te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará entre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que estava entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a quem servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar, transportando-vos-eis para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não as guardastes. Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Bem, nesse texto a gente tem que entender o seguinte: em Atos 7, 2 e 53, Estevão fez toda uma retrospectiva muito rápida até da história do povo de Israel, de Abraão até o momento que eles estavam hoje. E sempre mostrando como os líderes religiosos e o povo, algumas vezes, eles eram mais pagãos do que deveriam ser, digamos assim. Eles se comportavam de maneira terrivelmente negativa em relação a Deus e depois sofriam com isso por não acreditar nos profetas. Então Estevão estava ali defendendo, estava sendo arguido pelos líderes e eles estavam ali o tempo todo acusando: por que você faz isso, por que você não faz? E ele mostrou: ó, vocês mesmos são como o povo antigo, como tudo que aconteceu antes, estão rejeitando a palavra de Deus. Aí eles ficaram nervosos e fizeram o quê? Aí você tem que ir além do verso 53, porque até o verso 58 que você chega que eles taparam os ouvidos para não ouvir mais o que Estevão falava, e depois se lançaram contra ele, jogaram para fora da cidade e fizeram uma coisa muito gentil com ele: o apedrejaram até a morte. Que reação maravilhosa contra um profeta de Deus. Agora, já em Atos 2:37, você tem ao contrário. Quando foram apresentadas as palavras, duras palavras, o que aconteceu com as pessoas? Eles se voltaram uns aos outros e perguntaram: e agora? O que a gente vai fazer? Então, você vê a reação. Uns não quiseram saber do que estava sendo dito, taparam os ouvidos para não escutar e reagiram violentamente. Os outros se voltaram à pergunta: e agora? Se essa é a verdade, o que a gente pode fazer para recuperar isso diante de Deus? Então a gente tem que entender que ter um coração submisso a Deus é o único jeito de você entender o que Ele vai te dizer. Se você só está se preocupando com as suas coisas, se está se preocupando com aquilo que você acha certo, meu irmão, não adianta orar, não adianta ir à igreja. Você tem que primeiro fazer uma oração de invocação, pedindo para que Deus te dê a paciência e a coragem de acreditar no que Ele vai te dizer. Porque não adianta você vir imaginando uma resposta pronta, aquilo que Deus vai te dar. Você tem que compreender isso. Esse texto deixa isso muito claro. Se você não se prepara para ouvir o que for que Deus que vier para te falar, meu amigo, você está buscando Ele em vão. Até então, os apóstolos haviam desafiado os líderes e escaparam da punição, mas quando Estevão tentou fazer o mesmo, ele foi morto por uma turba enfurecida. A morte de Estevão marcou o início de um esforço concentrado da parte de Satanás para eliminar aquele novo movimento. Até esse ponto, os seguidores de Jesus haviam sido perseguidos e ameaçados. Porém, Estevão foi o primeiro a ser morto. Mas o que eles esperavam? Se Satanás conseguiu inspirar alguns líderes a executar Jesus, seus seguidores certamente não devem ter esperado que com eles fosse diferente. Naturalmente, ao longo de todo o grande conflito, o Senhor fez após vez, trouxe vitória a partir do que muitas vezes parecia derrota. Não foi diferente nesse caso. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro do Conselho do Sinédrio, em consideração à parte que havia desempenhado naquela ocasião. Durante algum tempo, foi instrumento poderoso nas mãos de Satanás para promover sua rebelião contra o Filho de Deus. Logo, porém, esse implacável perseguidor deveria ser usado para edificar a igreja que agora estava destruindo.
alguém mais poderoso que Satanás escolheu Saulo para tomar o lugar do martirizado Estevão, a fim de pregar e sofrer pelo seu nome e propagar extensamente as novas da salvação por meio do seu sangue. Ellen White escreveu isso em Atos dos Apóstolos, página 102. Pessoal, esse foi o estudo de hoje. Importante porque, assim como várias vezes nos estudos nós temos visto que a gente tem que se focar em olhar o que nós estamos fazendo e como nós estamos buscando a Deus, não só buscá-lo, que isso não tem real valor se você realmente não está disposto a fazer o que ele te pede, que a gente entenda isso nesse estudo, irmãos. Bem, pessoal, não se esqueça, ano bíblico, olha o livro de Números de novo aí, 35 a 36, uma novidade, acabou o livro de Números, irmãos, os 2 últimos capítulos do livro de Números, vamos para Deuteronômio amanhã. Pessoal, uma boa leitura e até amanhã. Este Lesa foi gravado com narração Karine Silva, Rafael Lino, Vozinha do Google e Ronaldo Salles. Distribuição, você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.